Olá pessoal, meu nome é Felipe, sou um dos tutores aqui do Senai. Continuando aqui o vídeo sobre o CSS, eu vou explicar para vocês agora sobre seletores. A parte de seletores é muito importante vocês saberem como funciona, que existem 5 tipos de categorias de seletores e dentro delas tem outras combinações, né, outros tipos de elementos importantes que vocês vão saber, que vocês podem acabar encarando no dia a dia, no decorrer nos estudos de vocês. É legal explicar como funciona por cima, para que quando vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês não terem muita dificuldade, ok? Então, como é que vai funcionar? Então, existem 5 categorias de seletores, temos simples, combinados, pseudoclasses, pseudoelementos e atributos. Aí o primeiro que eu vou mostrar para vocês seria o seletores simples, né? Os seletores simples, que é o primeiro que vocês estão vendo aqui, o primeiro que é a parte por elemento, né? Como assim por elemento? Esse daqui eu mostrei para vocês no vídeo de introdução, que o por elemento é simplesmente vocês escolherem qual a tag HTML, que no caso do seletor aqui ele vai escolher a tag correspondente que vocês querem alterar. Então, por exemplo, como vocês viram aqui, se eu quiser mudar esse H1 aqui, essa tag H1, ou a tag P, ou a tag IMG, tá? Que lembrando, a tag aqui na verdade é o IMG. Nesse daqui o SRC é um atributo que é dentro dessa tag, ok? Então, aqui no CSS aqui, vocês perceberam que eu selecionei aqui, ó, H1, o P, IMG. Então, fiz a seleção de acordo com a referência que está tendo do HTML, certo? Selecionando a tag correspondente. Beleza. Aí, vai existir mais dois elementos aqui. Que no caso, vai ser que vai ser a classe e também o ID, certo? Vou mudar as coisas aqui só para vocês verem. Então, vocês vão perceber que vai ter a seleção por classe. Como é que vai funcionar a seleção por classe e por ID, né? Só para explicar para vocês, a funcionalidade da classe e do ID é igual, tá? Como é que eles vão funcionar? Vocês só precisam definir um nome para o seletor. Eu inventei um nome. O que ele vai fazer? Toda e qualquer tag HTML que utilizar essa classe ou utilizar o ID correspondente, ele vai fazer a formatação do HTML, certo? Mas assim, a diferença da classe e do ID, a diferença dela vai ter em relação às boas práticas que a gente tem que fazer na hora de trabalhar com o desenvolvimento do site, do web site ou do web app, por aí vai. Que nem, por exemplo, a classe ele é utilizada quando você quer fazer uma formatação padrão para vários elementos. E o ID, você vai utilizar ele quando você souber que ele é um elemento único no seu código HTML. Tá? Só que o ID, pessoal, vocês vão perceber que ele é mais usado em JavaScript, porque às vezes a gente tem que mexer num elemento específico e a gente utiliza o ID como referência. Então, normalmente vocês vão ver mais a utilização do ID no JavaScript. Mas no CSS é possível utilizar o ID também. Mas lembrando, o ID você só vai usar ele quando você saber que ele é um elemento único no seu site, tá? E a classe é para manter um padrão de formatação de acordo com o elemento que você selecionar. Como assim? Vamos pensar aqui na diferença do elemento aqui. A gente já viu, vocês viram no primeiro vídeo, então vou explicar mais a diferença desses dois aqui. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Eu vou criar aqui dois elementos P. Vou criar os elementos aqui com as tags P, como vocês estão vendo aqui.
Vou criar um outro H1. Não é uma boa prática utilizar H1 de novo, é que o H1 normalmente a gente já define como o título da página em si. O certo é utilizar o H2 com subtítulo, né? Mas é só para vocês entenderem. Opa, vamos criar aqui um H1. Exemplo HTML. Deixa aqui. Ok, fiz isso, vamos ver lá como ficou o conteúdo. Ficou dessa forma, como vocês podem ver, certo? Mas aí, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Pode acontecer, pessoal, do problema da criação das classes do ID está relacionado ao seguinte. E se eu, por exemplo, quiser deixar o título desse H1 aqui diferente desse título que está aqui embaixo, ou a formatação desse texto aqui diferente dessa formatação que está aqui embaixo, ok? Então, aí vocês já estão percebendo a questão do problema quando a gente trabalha com a seleção por HTML, né? É bom utilizar, que é uma coisa importante que eu tenho que explicar para vocês, é o seguinte. No HTML tem níveis de hierarquia na funcionalidade de qual elemento vai formatar primeiro, que nem por exemplo. Se você perceber que no meu elemento aqui, vocês viram que eu deixei aqui o padrão H1, P e MG, certo? O ID, a classe, ele tem um poder maior de preferência de formatação do que o elemento de referência HTML, então a classe tem a prioridade em relação ao elemento. E o ID, ele é o mais forte de todos, ele tem a preferência de formatação maior do que a da classe e depois em relação ao elemento, certo? Então vocês vão perceber que quando eu for trabalhar com uma classe, eu vou criar uma classe aqui, só para vocês verem. Vou criar uma classe aqui, vou chamar ela de azul, né? O que vai fazer essa classe? Eu quero que ele mude a cor de todas as classes que for utilizar todos os elementos que for utilizar a minha classe chamada azul, ele vai mudar a cor dele para azul. Certo? Fiz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na minha P, no meu P e no meu H1, eu vou fazer o seguinte. Dentro das tags P, todas as tags que vocês forem trabalhar, pessoal, eles sempre vão trabalhar com alguns atributos, tá? E um atributo que existe nas tags HTML é a que a gente chama de classe, que é a class, comando class. E dentro desse comando class, a gente vai definir alguma coisa, uma classe existente que a gente for trabalhar. Então, como a gente criou aqui o azul, vou chamar ele de azul. Aí, como vocês vão perceber, quando a gente trabalha com classe, o azul a gente começa com nome de ponto, tá? Todas as classes que vocês forem definir no estilo CSS, a gente coloca o ponto na frente. Beleza? Quando trabalhar com classe, coloca o ponto. Então, vou colocar aqui agora um ponto amarelo. Então, vou chegar aqui, mudar o color dele, colocar amarelo. Opa, yellow. Ctrl S. Ctrl S aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó, classe. Vou deixar aqui azul. E aqui vou deixar classe yellow, amarelo, né? Pessoal, lembrando, o nome da classe do ID vocês que escolhem, tá? Igual, lembra do conceito de variável lá do lote de programação? Vocês vão escolher os nomes das variáveis, o que importa é vocês saberem para que serve aquela variável. Aqui, com a classe, com o ID, funciona meio que da mesma forma. Vocês definem como eles vão ser declarados, qual nome que eles vão ter,
O que importa é você saber a diferença da classe, ele vai ter um ponto, né? E a ID vai ter uma hashtag. Mas vamos testar a primeira classe. Então, Ctrl S, F5. Aí vocês perceberam o seguinte: todos os elementos que estão utilizando a classe com o nome de azul, tá aparecendo aqui, ó. Amarelo mudou aqui também. Certo? Não ficou muito claro, mas tá aqui o amarelo. Problema de contraste. Então, isso que acontece, tá, pessoal? Então, lembrando, então a classe ele tem um poder de preferência maior em relação ao elemento. Beleza? E com ID? Vamos trabalhar com ID. O ID, pessoal, por boas práticas, lembrando, o ID é quando a gente já sabe qual é o elemento único que tem na minha página. Por exemplo, título HTML. Tá? Ele é o único título HTML que tem na minha página, por exemplo. Eu sei que não é uma referência muito legal que eu estou definindo aqui, mas é só para vocês entenderem. Então, ele tem um título HTML e tem um título CSS, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor dele de novo, vou mudar o tamanho, né? Vamos mudar o tamanho, fonte, size, quando a gente muda o tamanho do texto a gente trabalha com fonte. Que tamanho? 50 px, certo? Vou definir que ele tenha esse tamanho e o CSS tenha esse tamanho. E mude a cor também. Color green. Ponto e vírgula. Certo? O que a gente tem que fazer agora? Então, como eu defini aqui meu ID, títulos HTML e títulos CSS, então a outra propriedade que a gente vai trabalhar aqui vai ser o ID. Então, eu vou trocar aqui o class por ID, para vocês verem, e vou colocar aqui o comando CSS do título HTML. Então, o que esse título HTML vai fazer? Ele vai fazer a formatação de mudar o tamanho do texto. Então, deixa ele com tamanho 50, né? Vou deixar 200 aí, certo? Ficou gigantesco, ok? Então, pessoal, olha só. O que vocês precisam entender é a questão da hierarquia, né? Olha só o que acontece, por exemplo, ó, eu vou tirar aqui, manter a classe azul, Ctrl C, Ctrl V, apago aqui o ID que estava antes, né? Vou dar um Ctrl X, Ctrl S, vocês vão perceber que ele vai voltar ao normal, né? Estava azul. Beleza? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que aqui ali está azul. Não, vou deixar aqui como estava antes. Vamos mexer nesse de cima, né? Eu vou colocar aqui a classe Yellow, amarelo, né? Classe que eu criei amarelo. Vamos ver se vai funcionar. F5, ficou amarelo, certo? E olha só, em relação ao ID aqui, tá vendo que ele tem um tamanho 30 e green? Presta atenção nisso. Então, eu vou colocar aqui o ID, título, hashtag, underline, CSS, Ctrl S, F5. Olha só o que aconteceu. Ficou verde, mas ele tinha cor amarelo, não é isso? Por quê? Foi que nem eu expliquei para vocês. Em questão de poder, como é que vai funcionar? Se tiver dois arquivos estilo CSS aqui, dois arquivos de CSS, por exemplo, o 2, o que vai acontecer?
O de baixo, ele vai ser mais forte que o de cima. Por quê? Lembra que vocês lembram do conceito de cascata? De cima para baixo? Como ele vai de cima para baixo, ele vai ler esse comando aqui e vai ler esse comando aqui. Só que lendo esse comando aqui, vocês vão lembrar, nossa, ele vai ser o último a ser executado. Então, o último que vai ser executado aqui, ele vai ser o responsável por ser utilizado. Beleza? É bem quase que um conceito de pilha, né? O último que chega aqui, ele vai ter prioridade, né? Ctrl S. Beleza. Esse daqui, nessa situação, o de baixo vai mandar no de cima. Mas quando os elementos estão todos num arquivo só, por exemplo, se tiver um P aqui e um P aqui embaixo, o P daqui de baixo vai mandando um P daqui de cima. Então, se eu tivesse um P aqui e o outro P abaixo dele, e fizesse o código aqui, igual está aqui, e mudasse tudo, por efeito de cascata, o último é quem manda. Ok? Mas, em questão de prioridade, quem vai mandar primeiro vai ser o ID, depois vem a classe e depois vem o elemento, tá? Essa vai ser a ordem. Beleza? Então, vou criar aqui um comentário, né? Comentário funciona dessa forma. Dessa forma, né? Então, o ID ele tem prioridade. Certo? Aí depois vem a classe. Depois vem o elemento. Salvo isso, o que vai acontecer? Salvo isso, quem tiver embaixo vai mandar no de cima. Elemento que tiver embaixo. Elemento que estiver em cima, certo? Então, lembrando, se tiver dois P's aqui, um P aqui e o P embaixo, quem é que vai mandar em quem? É o P que está embaixo, beleza? Então, o que faltar no P que está embaixo e tiver aqui no P que estiver em cima, por exemplo, um fonte, tem aqui fonte, text align, que é para centralizar um texto, né? Vou fazer uma centralização de texto, por exemplo. Primeiro ele vai dar poder para quem estiver embaixo. Esses comandos que estão aqui, nossa, verdade, é verdade. Agora que eu estou vendo aqui. Os elementos que estão aqui, o que vai acontecer? Ele vai mudar, ele vai dar mais poder para quem está embaixo, certo? E o que faltar aqui, que tiver aqui, ele vai manter, beleza? Então, se eu colocar um Arial aqui e o Fernando está aqui, então quem vai mudar é o Arial, porque ele está embaixo, beleza? Aí depois vem questão do poder dos elementos. Se eles estiverem na mesma página, né? Agora, os elementos que tiver formatação, que nem vocês viram ali no H1, né? Tem o H1 que formata ele. Tem a classe amarelo que formata ele. E o título CSS que formata ele. São três comandos, três seletores que está formatando o elemento H1, certo? Então, quem vai ter prioridade aqui? Quem vai ser mais forte? O mais forte vai ser esse. Então, beleza. Então, a font size e o color dele é o que vai mandar, certo? Então, como aqui na amarela só tem um color yellow, se tivesse um outro comando sobrando, beleza, ele vai usar aquele comando que está sobrando, mas entre esse e esse aqui, o green é mais forte. E aqui vai no H1.
como o H1 aqui ele não tem o font size, tem um font size, né, que é o 30. Então, esse 30 aqui vai mandar nesse 50 que está aqui. Mas o fonte Arial aqui, como vocês estão vendo, não tem aqui, ó. Não tem aqui e não tem aqui. Ou seja, ele vai ser utilizado. Ele vai ser utilizado no H1. Só que esse daqui vai ser sobreposto e esse aqui vai ser sobreposto. Então, é assim que funciona. Então, primeiro vem o ID, a classe, o elemento, certo? Então, tem um elemento que vem embaixo e o elemento que vem em cima. Isso também é relacionado aos arquivos, tá? Se você tiver dois arquivos CSS formatando sua página, então o arquivo CSS que estiver embaixo vai mandar no CSS que estiver em cima, certo? Então, continuando com os seletores que estão aqui. Não, tem 20 minutos de vídeo aqui já, então eu vou fazer assim, vou encerrar essa primeira parte aqui para vocês entenderem. Vou criar uma outra parte do CSS. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo, então até o próximo, que eu vou fazer a continuação dos seletores.